E aí, Paulo? Olá, Simone, boa tarde, quase boa noite. Já é boa noite, né? Boa noite já. E esse Já é óculos boa noite. Já. maravilhoso? E esse óculos maravilhoso? Está gostando? Tá, tá me escutando bem? Tô. Tá, Tô escutando gostei do seu óculos, perfeito. viu? Você gostou? Eu Gostei. te empresto. Ah, não sei se combina comigo, não. É muito discreto. Você já arruma uma roupa rosa para você? Tudo bem contigo, com o Michel? Como é que vocês estão? Tudo Estamos joinha? bem. Hoje foi uma pauleira, correria o dia inteiro. Agora, live. E é a última programação do nosso dia foi a live. Mas assim, a gente está desde de manhã dando aula. Hoje dei aula de fogo. Eu estou com duas turmas de fogo, né? Sim. Então, a coisa tá corrida. Sim, sim, eu também, eu tô com duas turmas. Eu tô com cruzes, finalizando cruzes, e eu tô Hum. finalizando espadas, né? Aqui em São Paulo, né? Ontem também estava dando aula, na Vila do Fogo também. Então, assim, é puxado. Aí estava vendo os últimos detalhes, os últimos ajustes de algumas coisas, né? Da magia das sete árvores e dos sete fatores. E travou, ou não. Travou, você está me escutando, Simone? Tô Oi. te escutando. Ah, que bom. É que ele deu uma parada, deu uma frisada, né? Então, Sim. assim, então Você tá dando sete, você tá dando... eu não entendi. Travou novamente. Pode Peraí que repetir a pergunta. eu tô ouvindo aqui. Vê se você tá me ouvindo. Estou ouvindo, sim. Agora sim. Deu uma Sim. atrasada. Eu desconectei tudo que tem direito aqui também para ver se agora é uma época, hoje é um dia condicionado de internet, então ela fica mais travada um pouco, né? Não entendi qual a sua última Você tá dando em São pergunta. Paulo Cruzes? Sete Cruzes. Perdão? Você tá dando em São Paulo Sete Cruzes? Eu estou dando sete cruzes, sim. E sete cruzes, espadas, estou dando águas, estou dando mentais, estou dando também fogo, né? Duas, três turmas de fogo. Vou começar a dar dragões, vou começar, Legal. vou começar provavelmente elementais e assim vai. Aquela correria de sempre também, quase todo dia dando curso, né? Mas a gente faz o que gosta, né? Que é o mais É, importante. e a gente gosta muito, né? Eu gosto bastante, vocês também aí gostam bastante, então isso acaba, a gente cria uma paixão muito grande pela magia, né? Eu estava falando isso hoje de manhã para os alunos, né? Que a magia, ela é uma ferramenta que, assim, é para o dia a dia, mas ela traz um conceito de, de uma melhora, de uma consciência maior. E essa consciência se expande para o lado religioso, se expande para o lado ocultista, esotérico. Então, o mago da magia, ele acaba sendo uma pessoa melhor só pela compreensão de algo do que o universo faz, como funciona, pelo menos um pouquinho, né? De como ele funciona. Então, isso ajuda bastante a, é, a evolução do mago, né, propriamente. Né? O mago ele acaba evoluindo de uma forma indireta. Né? Sim. Então, isso é muito legal nesse aspecto. Né? E assim, e a praticidade dela, né? Que a magia divina, ela é uma ferramenta energética, né? Todo mundo já sabe, mas é sempre bom reforçar. Ela não é religiosa, ela não tem vínculo religioso nenhum, né? Apesar de ela ter sido muito difundida nos meios bandistas e etc., por causa do lado religioso do Rubens, né?
ele era uma pessoa muito conhecida. Então, a proposta de, de ela entrou bastante. E o Umbandista, ele é muito espiritualizado, ele aceita muito bem muitas coisas. Mas ela é também, né, na verdade, convir comigo, que, independente da parte religiosa, ela é uma ferramenta extremamente importante e prática e funcional, né? E aí, nós temos que travar um pouquinho, mas eu acho que dá para escutar. Você deve estar me escutando. Então, a ferramenta que é a magia divina, ela é uma questão, ela é uma questão que você expande, né? Você pode usar você mesmo na sua casa, no seu dia a dia, né? Você pode praticar de uma forma esporádica, quando você acha necessidade, ajudar parentes, amigos, mas também você pode atuar de forma profissional, vamos dizer assim. Não ser um profissional da magia divina, não é isso. Mas, assim, você, terapeuta, por exemplo, que tem um espaço esotérico, ocultista, integrativo, holístico, né? Você pode muito bem se servir da magia divina e funcionará muito, muito, muito bem, né? Eu sou terapeuta holístico, né? Independente da minha parte espiritual, da minha espiritualidade, etc. Eu sou um terapeuta holístico. E, assim, eu uso a magia muito, mas muito frequentemente, porque ela é muito mais eficaz que outras técnicas. Vamos fazer um cálculo, vamos fazer um paralelo. Vocês tiveram aí, não agora, mas recentemente, Mistério das Sete Luzes e das Sete Cores, né? Entre eu usar cromoterapia, que é uma técnica, né, que você aplica para a pessoa, cores, etc., e orienta sobre as cores, para usar isso ou aquilo, etc., eu uso a magia das sete cores, né, das sete luzes, das sete cores, e ela é muito mais ampla em termos de resultado, muito mais rápida, muito mais eficiente, né? E isso faz com que você use a magia divina das sete luzes e das sete cores no lugar da cromoterapia, por exemplo. Sim. Né? E também a sete cruzes você pode usar no lugar da apometria. Sim, sim. Eu tinha uma aluna que ela praticava cromometria e assim, não só ela, mas assim, ela foi uma pessoa muito marcante que ela falou, olha, o meu grupo de apometria substituiu pela magia. Até que tinha ela como coordenadora, vamos dizer assim, e tinha mais dois ou três alunos em outras turmas também, etc. E assim, eles estavam se preparando, né, vamos chamar assim, e aplicavam a magia divina em substituição da apometria. Veja, eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas um é mais prático, né, mais seguro do que o outro. É diferente. Eu não tenho, eu não estou criticando, pelo amor de Deus, nem é o intuito de dizer que uma técnica é melhor que a outra. Eu sou mago, né, e eu adoro magia divina e assim, eu sou um super fã e por isso que eu coloco dessa forma, mas o relato dos alunos vem dizendo sobre isso, né? Que eles estão usando pela praticidade, pela facilidade de você não ter que reunir todo mundo junto, e de repente tem que fazer todo um processo e fazer todas as escalas, tem que fazer todos os procedimentos, sendo que a magia vai ter um efeito tão bom, às vezes até melhor, ou pelo menos igual, é uma apometria. Tá? Então, é, são relatos dos alunos, não é uma opinião necessariamente minha. Tá? Então, isso eu acho que é bem legal de comentar. Né? E assim como outras técnicas, né, vocês aí também tiveram magia das conchas, que dá para utilizar bastante como terapeuta, você no consultório, é uma coisa tranquila de se usar, é uma técnica energética extremamente fantástica. Eu tive assim,
Com o tempo, a gente É verdade. acaba... Ô, Paulo, Ah, eu quero que até você fale sobre isso um pouco também depois, mas na terapia, qual que seria o diferencial de uma pessoa que tem magia, um terapeuta que tem magia e um terapeuta que não tem magia? olha, eu vou dizer de duas formas. Primeiro, ele tem uma ferramenta para se limpar das contaminações do, das pessoas, porque assim, as pessoas vêm procurar você, como terapeuta, vêm procurar o terapeuta, para resolver os problemas dele. Então, a pessoa tem o quê? Olha, eu estou com depressão, eu vou jogar na mão do terapeuta. Eu tenho problemas de estresse, eu vou jogar na mão do terapeuta. Tudo ele vai jogar na mão do terapeuta. Então, o Hum, terapeuta, ao longo do dia, ele se sobrecarrega do dia, dia após dia, se ele não tiver uma ferramenta de prática, de limpeza, ele tem que ir toda semana em contato com a natureza, fazer uma série de questões. Por isso que muitos terapeutas, de modo geral, eles têm seu suporte no lado espiritual, né? Então, ele vai numa casa espiritual, ele toma passe, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele tenta fazer outras coisas porque as pessoas vêm depositar no seu espaço, para você, em você. Ele, a pessoa está lá em desespero, a primeira coisa que ela lembra é do terapeuta. Tá? sim. E essa interligação, às vezes, contamina o terapeuta. Né? E É, aí a vida... mas, Perdão. mas e em questão, por exemplo, assim, que você fala que essa contaminação atrapalha o terapeuta. Mas é uma questão de, tipo assim, só de limpeza que você acha? Não, não, isso é a primeira questão, né, que eu acho que é importante. A segunda, com certeza, é a qual? Na hora que você, por exemplo, um terapeuta, ele tem lá, ele oferece os seus serviços. Reiki, Theta Healing, Quantum Touch, anestesia, radiônica, sei lá, N outras técnicas tentando. Tem várias, diversas técnicas, né? E aí, a magia divina também é uma ferramenta, muito. Apesar de o nome ser um pouco, remete muito ao místico, ela é uma ferramenta extremamente eficiente. E assim, ela atende uma pessoa e a pessoa sai totalmente, né, transformada, né? E aí sim ele adianta muito um trabalho, uma sessão. Então, e além disso, o terapeuta ele oferece mais um serviço. Vamos pensar na parte financeira, vamos dizer assim, ele oferece uma sessão de reiki, um floral, algumas sessões de Theta Healing, oferece magia divina, tá? E isso também é uma ferramenta de ganho para ele, desde que não seja explorador, desde que não seja mercenário, né, que seja coerente, né, que é o que o Rubens sempre dizia, que a gente tem que ser coerente e equilibrado com relação a isso, né? A gente é uma ferramenta como outra. Você investiu num curso, então você tem essa questão de poder cobrar. Não é obrigatório cobrar, mas poder cobrar, primeiro. Sim, Segundo, porque com tem isso, coisa que não pode se cobrar, né? Tem, veja, eu fiquei sabendo que quem benze não pode cobrar. mas assim, veja, é muito relativo essas coisas, né? Porque assim, as pessoas às vezes não reconhecem. A pessoa vai lá numa benzedeira, vamos pegar um exemplo, e a pessoa vai benzer. Então, a pessoa, a senhora, o senhor, o moço, a moça, ele está lá, ele está cedendo o tempo dele, a vida dele, ele está deixando de fazer outra coisa para te atender. A caridade existe? Existe, mas, poxa, não é um pagamento, mas é uma gratificação, um agradecimento, tá? Eu acho isso que é importante. Não importa. E o brasileiro ele não tem muito hábito de agradecer, é o famoso Deus me pague, mas eu não, né? Então, assim, é uma coisa que muitos povos têm, né? Esse cultura oriental, o asiático, né? Até o europeu,
ele considera isso. Não é uma gorjeta, não é um. Não. Você dá algo que é do coração. E isso não é cobrança, não é nada. É simplesmente um conceito. Nas casas religiosas, o pessoal não tem lá. Tem a caixinha de doação, tem até teia de aranha nas caixas de doação. E ninguém doa nada. Só que sai com vela, com erva, com pedra, com isso, com aquilo, mas não reconhece que a casa tem um custo. Ou eu tenho um custo. Por exemplo, eu sou terapeuta. Meu Hum. atendimento tem custo. Eu tenho 20, 30, 35 anos de cursos de investimento de técnica. Então, poxa, peraí, só de magia divina tem 20, né? Então, que eu estudo e estudo até hoje. Então, assim, existe, eu paguei os cursos, eu me dediquei, eu abri mão de outras coisas, eu investi em livros, em aperfeiçoamento e etc. Então, ele tem que ter uma remuneração, mesmo que seja um valor acessível, sem dúvida, que é o caso da magia divina, mas ele tem que ter. O atendimento também. Não que você não possa, e eu até recomendo, que você atenda de forma gratuita, de forma social. Ah, traz as velas que eu te atendo. O Rubens mesmo falava isso, né? Mas assim, se você trabalha profissionalmente nisso, tá? Eu tenho um espaço, que várias pessoas têm aí em Belo Horizonte, sim, ela tem que cobrar, desde que seja uma coisa equilibrada. Uma leitura de tarô R$ 100, Não, fala tem que que isso ser. não é. Eu acredito que a gente tenha que cobrar, assim, porque é o trabalho, né, Paulo? É É trabalho, é desvalorizar custo, o trabalho. elemento. É, por exemplo, você pega a magia das ervas, por exemplo. São vários elementos, e são elementos específicos. Você tem que procurar, preparar, separar, comprar, achar da natureza. Né? Magia das árvores, mesma coisa. Você tem vários elementos, você tem casca, você tem isso, você tem aquilo. São ervas específicas, árvores específicas, sementes específicas, para você fazer. Isso você larga a sua vida pessoal, profissional, para buscar na natureza, para comprar no supermercado, numa casa de ervas, ou ficar pedindo aí para alguém poder te vender isso. Então, né, é justo. Eu acho que desde que seja uma coisa equilibrada, não seja mercenária, né, eu acho super tranquilo, tá? Não vejo. Se a pessoa se sente um pouco mal, fala, olha, eu vou fazer eu vou fazer alguns florais para você, você me paga os florais. E a pessoa cobra os florais e faz a magia divina. Tudo bem, já vi isso fazer. Se a pessoa se sente confortável, tudo bem. Até porque, Simone, que é uma coisa interessante, as pessoas têm que dar valor. Porque às vezes que a gente dá por doação ou de graça ou por coração, muitas vezes não tem valor, Sim. sabe? Eu atendo de forma social, eu só que eu estipulei uma cota de pessoas, tá? Porque não dá, senão todo mundo vem só no social, né? Como terapeuta. Então, eu falo, não, eu tenho X pessoas que eu posso atender. Passou de X, não tem, olha, então você espera mais um pouquinho e tudo bem. E mesmo essas pessoas eu falo, olha, quando você puder, se você puder, você deposita algum dinheiro na minha conta. É forma de troca energética, como fala hoje, né? Mas é o que? A maioria não deposita nada porque até realmente não tem condições, tá? Mas eu acho que é legal, né? Isso. Uhum. Mas, assim, é muito claro essa questão. Mas isso é uma coisa que vai do coração de cada um, vai da ética de cada um, né? Tá. E Agora, eu a acho gente que é fez importante. uma pergunta, né, de 7 fatores, que tem um aluno que vai fazer e está perguntando qual que é o trono que rege. Pode É, falar? é mais fácil falar qual trono que não rege, né? Não, veja, o trono dos sete fatores, ele não tem uma regência única específica, porque, na verdade, ele como é que se diz? Ele é todo, é um genético divino. Vocês tiveram aí mentais recentemente, pronto, como é bonito. Vocês tiveram
que escancarou uma série de possibilidades de trabalho sobre alguns aspectos que a gente não pode dizer aqui. A magia dos 7 fatores, ela é diferente um pouco daquilo, porém ela tem o quê? É o código genético divino, tá? É como se a essência do elemento, a essência da energia, ela é fatoral. E é isso que a gente vai trabalhar na magia dos 7 fatores, né? 7 fatores, a gente vai trabalhar com a menor partícula existente na criação, que gere, cria a energia e tudo que existe no universo. Então, é essa, em essência, a energia. Então, ela não é bem regida, é verdade. Ela faz parte de um processo onde nós trabalhamos com a parte original da criação, né, vamos dizer. Então, nós temos aí tudo que a gente faz, seja físico, como um elemento, uma fruta, ou uma vela, ou fogo, né? Ou como uma energia, como ser um espírito, como uma fagulha, como centelha. Tanto é que o segundo nome também é conhecida a magia dos 7 fatores, são as sete centelhas. Né? Muita gente fala que são 7 centelhas e 7 fatores. Não, é a mesma coisa. Já vi gente dizendo que são graus diferentes. Não é. É um único grau. 7 fatores sagrados, 7 centelhas sagradas, é o mesmo grau de magia. Né? E a essência da questão, da essência de tudo que existe no universo. A luz, ela tem um fator, né? Que é uma coisa que a gente não toca, a gente não só vê, ela tem um fator. Né? O ar que a gente respira tem fator. As pedras, ervas, isso a gente é mais fácil de entender. Mas a energia do fogo, ela tem um fator, tá? Que é um fator consumidor, purificador. Né? Então, quando nós falamos lá na magia do fogo, fator que tem a função purificadora, de uma certa forma nós estamos ativando o fator purificador dentro do fogo. Né? Entendi. Então assim, é muito profundo, mas ao mesmo tempo é muito simples de entender. É fazer uma analogia a átomos, moléculas. Um átomo é o quê? Tudo que tem átomo. Então, tudo que existe tem fator. Isso. Basicamente é isso. É bem, apesar de ser simples, né? É bem profundo, vamos chamar assim. E o que é mais legal dos fatores, né? Você vai poder trabalhar de uma forma muito mais ampla, muito mais tranquila, tanto mental como elemental, são as duas formas de trabalhar, e o que o fator traz? A conexão com o divino, a conexão mais afinada com o fator gerador, fatoral divino. E isso traz para o mago o quê? Quando ele se alinha ao divino, a mais ainda do que ele possa estar, ele evolui mais rápido. A espiritualidade que está ligada a ele também. Além disso, os dons que ele tem naturais, evidência, a audiência, intuição, serão melhorados, porque eles estarão sendo alinhados com as energias fatorais da criação, que muitas vezes, por estarem desalinhados, essa parte de sensibilidade, de vivência, não é tão desenvolvida. Então, a vidência, essas coisas vão ser melhoradas, alinhadas, reajustadas. O mago... Uma pergunta, Pablo. Eu estou em ritmo de aula já quase. Estou vendo. Aqui, uma pergunta. Vamos dizer que eu tenho um dom da visão, por exemplo, um exemplo. Só que esse dom, ele não veio assim à tona ainda
por causa de merecimento, de coisas erradas que eu fiz em vidas passadas. Então, eu posso achar que não tenho esse dom e depois que fazer os 7 fatores, ele aflorar em mim? Bem, porque, veja, uh, se você não tem merecimento, ou se você era uma devedora da lei, vamos colocar assim, tá? Veja, essa parte, a lei vai alinhar isso de acordo com a necessidade. Porém, como enquanto mago dos 7 fatores, o seu dom vai ser aflorado. Talvez não todo, se ele foi bloqueado pela lei. Mas aí entra aquela coisa que a gente fala, né? Consciência, e acaba trazendo uma forma de não praticar, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela fazia, só para traçar isso, que ela tinha ela está na magia do fogo, né, agora, e ela tinha lá suas rituais, suas práticas de banimento, entre outras práticas, de mandar vir de volta, aquelas coisas. Bom, quando eu comecei a passar sobre a magia do fogo e toda a repercussão que existe de como funciona a energia, a espiritualidade, ela entrou em pânico. Eu falei, não, calma, veja. Mas eu vou para o inferno. Eu falei, olha, não sei se você vai ou não, mas por esses aspectos, não. Agora, por outros motivos, talvez. Né? Ainda brinquei com ela. Mas, na verdade, é uma questão de realmente tomar consciência que a gente tem, tudo que a gente faz no universo repercute para nós. Né? Então, por isso que eu falo no começo, que eu estava falando no começo, que o mago ele vai evoluindo de um modo geral na magia e em outros aspectos. Né? Então é a mesma coisa. Meu dom, se eu tenho um dom, ele vai ser aflorado, vai ser alinhado. Por quê? É como se fosse. Hoje não tem isso, né? Mas quem é um pouco mais antigo lembra que aqueles rádios que saíam um pouco de sintonia, que ficava com chiado, você não escutava direito. Antigamente tinha isso, né? Quando era uma coisa analógica, né? Hoje não, hoje tudo digital não tem isso. Mas assim, saía de sintonia. Então, Verdade. você alinhava, aí o som ficava nítido. Vai ser isso que vai acontecer. Então, a pessoa vai se alinhar, vai potencializar. Isso não quer dizer que eu tenho uma visão uma vez ou outra, eu vou estar enxergando tudo. Não posso dizer isso nem afirmar isso. Pode até acontecer, mas vai ser alinhado porque você vai estar na prática mais alinhado com Deus, com o divino, Sim. com essa parte base que é a fator, que é a base da criação. Né? É por isso que a gente vai ter aí esses dons aflorados, potencializados. Então a gente vai sentir uma melhora. Ou então, se eu tenho uma vidência por mês, vamos usar em números, eu vou ter 10 vidências por mês. Tá? Sim, Porque até não, eu falo porque tem gente que fala assim, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho nada, eu não vejo nada, eu não consigo enxergar e tal. Só que eu acredito que ela esteja adormecida, né? Todo mundo tem o dom, todo mundo é médium, né? A gente sabe disso. E a pessoa, ela bem faz a magia divina e tal, e tudo, a sensibilidade dela aumenta. Só que ainda não abre tudo dela, entendeu? E eu acho que é igual eu falo assim com meus alunos, que eu acho que cada magia ela tem uma particularidade dela, única, que só ela que vai ter. E ela vai abrir algo que é só seu também, entendeu? Vai abrindo. E a magia, cada um tem sua particularidade. Por isso que eu te falo que eu acho que essa magia vai acessar essas coisas que a pessoa não está conseguindo acessar. não, sim. E também entra o quê, né? Veja, uma coisa, outra coisa que você está falando, eu me lembrei. Olha, eu não tenho, tá adormecido. De repente se abre tudo de uma vez, né? O que acontece? A pessoa vai se assustar, pode até ter medo, né? É verdade. Então Não, vai ter que. eu acho que o mais normal é você ter o medo antes de ter o dom. Você vê as coisas, você vê vulto, você vê as coisas, você fica com medo. Você não sabe que aquilo ali é um dom, entendeu? Aí, quando você tem consciência que isso é um dom,
e que você está vendo, porque você tem a capacidade de ver, aí a coisa muda de figura, entende? Porque quando a Sim, pessoa vê e não entende o que está vendo, por que ela está vendo, ela fica com medo. Mas quando ela começa a ver que aquele dom ali é para poder ajudá-la a caminhar e ajudar outras pessoas, ela começa a entender o dom. perfeito, mas é. E aí ela acaba até aflorando o dom, e aí sim, com esse alinhamento, né, através dos 7 fatores sagrados, aí ela acaba sendo uma pessoa extremamente vidente de forma equilibrada, né? Porque muitos videntes e outros tipos de médiums, muitas vezes, por não estarem preparados, eles acabaram em sanatórios ou tomando medicamentos Sim, fortes porque estava de uma forma desequilibrada. As pessoas entendiam que a pessoa estava louca. E, na verdade, era uma mediunidade muito sensível. Né? Então, assim, é um processo, Simone, que realmente vai alinhar. Eu diria que até aos poucos, para a pessoa, poucos é que eu falo em período curto, até para a pessoa se adaptar. Isso no caso de uma pessoa que não tem. Quem tem, aí já está, o próprio mistério vai avaliar essa questão, e aí sim, se a pessoa tem uma tranquilidade, uma consciência e uma maturidade para lidar com a vivência, aí sim, como se fala, toque de caixa, né? Ou seja, vai fluir bastante aí essa questão dos dons que cada um tem, né? Porque, como você bem disse, todos nós temos dons. Audiência, claro-audiência, evidência, intuição, psicografia, tudo isso a gente tem. Um pouquinho. Dependendo do que a gente segue na nossa vida, esses dons vão se ampliando, né? Então, você vai tem mudando, vai ampliando, vai crescendo. Eu costumo dizer, até falar com meus alunos para ler aquele sexto, o filme Sexto Sentido, você já sim, assistiu? conheço, Ele conheço. traz tudo isso da questão do dom, de você não entender seu dom, aí quando você começa a aceitar o seu dom, você começa a entender que aquilo ali não é para te fazer mal, é para te fazer bem. Sim, sim, são maneiras de você ter avisos, de você ter assim até mensagens ou às vezes, ou até simplesmente você acreditar que o outro lado existe, vai saber, né? Por algum motivo É, sempre há, né? Então isso que eu acho que é sim, legal. E a magia dos 7 fatores ela vai trazer muito isso, né? Ah, ele é um grau, eu acho que isso é bom dizer, que ele é um grau assim, muito profundo, muito interessante. Ele trabalha muito, assim, o aspecto da cura com uma grande intensidade, uma coisa gigante em termos de auxílio à cura, tá? Isso eu acho que é muito importante dizer, tá? Aí até teve, né, quem estava presente no curso anterior, nos cursos anteriores, eu uma irmã nossa aí que fez um depoimento que eu só pedi para que ela depois ela comentasse se ela quisesse, obviamente, né, para dar o testemunho, né, do que foi, porque apesar de ela não estar iniciada nas 7 fatores, por coincidência eu vi que a situação era necessária e eu apliquei os 7 fatores nela, tá? Não por ser eu, qualquer um aluno, qualquer mago, né, dedicado uhum. que fizesse o magia dos 7 fatores, aplicaria teria o mesmo resultado. E assim, foi muito positivo, muito, muito positivo. E eu fiquei muito feliz. Ela também, sem dúvida, né, que é uma situação um pouco mais complicada, né, vamos chamar de saúde, até não diria grave, mas era uma coisa que existia uma certa tensão, quase uma gravidade. Então, assim, e a magia dos 7 fatores atuou com uma grande É, intensidade. tem a questão também dos 7 fatores também, trabalhar essa questão da cura, né, em si, e da mediunidade. E é uma magia que não é muito falada, né, Paulo? Sim, vocês sentiram isso em Veste, né? E assim, o que eu quis deixar aquele texto detalhado, porque está até na apostila, inclusive, mas assim, sempre é assim, existem magias que chamam a atenção. Espadas, ervas, cruzes, fogo,
magias que chamam a atenção. Mas assim, eu digo para você, não que são as melhores, mas as mais surpreendentes são aquelas que têm um nome sem graça. Fatores, essências, círculos, tá? Por exemplo, né? A própria Dentais, né? Que tem uma, não dá assim muita coisa. Vocês tiveram, foi fantástico. Então, assim, essas magias bem abertas, né? Ela faz o quê? Na verdade, é para quem é mago mesmo, que não vai só pela o nome. Ah, eu vou fazer dragões, eu vou fazer erva, vou fazer espadas. Só magia power. Todas são power, né? Você tem um monte de grau aí, você, o Michel, tem praticamente todos os graus aí que vocês têm Ah, aí em BH. ô, Paulo, Foi. o pessoal está perguntando que filme. É o sexto, chama o Sexto Sentido. Ele é muito bom para poder a pessoa entender o dom de ver mortos. Sim, ele é muito bom mesmo. E é um excelente filme também, tá? É um excelente filme. Hã? É um excelente filme. Então, assim, eu entendo, Simone, que assim, o mistério desses sete fatores, e assim como das outros graus que nos chamam a atenção, na verdade eles ocultam grandes mistérios, grande poder de realização, né? Por exemplo, sete árvores sagradas, né? A grande polêmica é o seguinte: mas eu já tenho ervas, para que eu vou fazer árvore, né? Eu já tenho ervas, é a mesma coisa. Não é. São mistérios totalmente diferentes. Então, eu diria assim, para quem gosta de ervas e gosta de trabalhar com elemento vegetal, a magia das ervas, que eu sou um super fã de magia das ervas, tá? E magia das árvores é imprescindível ter, porque um completa o outro. É impressionante dizer isso, apesar de serem graus distintos, eles se completam. O que uma não tem, a outra tem. O que a outra não tem, a outra tem. Então, o mago vegetal, não vou chamar de ervas, mas o mago vegetal, ele precisa ter magia das sete ervas e magia das sete árvores. Tá? Porque uma complementa o outro. E o que os recursos que a magia das ervas não tem, né? E você fala, poxa, mas tem tanta coisa, tem. Mas a magia das árvores tem, né? E ela é muito mais profunda em alguns aspectos, muito mais abrangente, muito mais direcionada em alguns aspectos. A magia das ervas tem toda a sua beleza, tem toda a sua atividade, grande poder de realização. Como falei, eu sou um super fã. Eu uso muito magia das ervas. Assim, acho que de 60 passos que eu faço, não, 100 passos, 60 tem aí magia das ervas, com certeza. Eu gosto muito. Outra coisa, a Rosinha estava perguntando se, vou até ler aqui para você, se fazer o curso que vai aprender a lidar com os dons sem precisar de ter desequilíbrio mental, ou acha que vai equilibrar, ou seja, não vou assustar muito, que senão não vai ficar muito assustada com se ter um desequilíbrio mental com os fatores? Não, muito pelo contrário. A magia dos fatores, como qualquer magia, ela equilibra, né? Se a pessoa tem, por algum motivo, foi aflorada alguma energia, alguma sensibilidade, por qualquer outra prática, até vai ser bom a pessoa fazer os fatores, porque vai alinhar, vai equilibrar, vai, sabe, ajustar aquela coisa da sintonia fina que eu falei agora há pouco, né? E assim, vai ser tudo de uma forma equilibrada. Tudo que a gente recebe na magia divina é de forma equilibrada. As correções e os equilíbrios e os ajustes, acho que esse é o termo certo, ajustes que são feitos no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa centelha, ela faz e acontece de uma forma totalmente equilibrada, tá? Então, não há perigo, vamos chamar assim, algum, com relação a fazer, mesmo que vai dar medo, porque eu vou
caminhar de noite. Não, muito pelo contrário. Você é uma coisa muito equilibrada, muito gostosa, muito suave, mas se você precisar os fatores, uma energia para uma energia densa, neutra e negativa, ele vai ser também tão eficiente quanto. Tá? Então, ele fala para essa pessoa ficar tranquila que ela vai amar os fatores, com certeza. Tá? Pode ficar tranquilo. Tá? Beleza. E a de árvores, você tem o que mais a dizer? Que você já falou um pouco, né? Então, as árvores, elas têm vários processos de árvores, né? Como falei, a grande questão é que eu não preciso do mistério das árvores porque eu sou mago das ervas, por exemplo. Mas não, como falei, ela completa que tem outros recursos que as ervas não têm, né? A parte do vazio, a parte das intenções, dos desejos, entre outras coisas. Então, que a gente não pode falar muito por aqui, né, porque fica gravado e tal. Então, a gente vai utilizar ela de um outro mistério. E de brinde, parece até propaganda de promoção de televisão, né? Mas assim, eu estava elaborando para uma pessoa, né, para atender uma pessoa aqui, e surgiu uma situação de tempo. E nós temos a árvore do tempo, né, que a gente vai atuar, isso eu posso falar. Tá? E eu vou utilizar nessa pessoa, além de uma ordem temporal que a gente tem, a gente até usou isso em gênios aí, uma ordem longa, etc. Eu acrescentei mais 2 páginas ou 3 páginas, ainda não estou meio digitado, para passar limpo, alinhar, tá? De uma ordem específica, tá? Não necessariamente para as alas, mas para trabalhar uh, a ancestralidade e a espiritualidade, né? Tudo ao mesmo tempo de uma forma absurdamente grandiosa. E assim, eu me surpreendi, tá? E eu assim, fui estudando isso, né, aí durante algum tempo, deu alguns meses já faz um tempinho isso, né? E o desejo de vocês colocarem as árvores caiu como uma luva por causa da árvore genealógica, do tempo, da herança, da minha herança genética, vamos chamar. Então, quem fizer os cursos da magia das 7 árvores sagradas, obviamente, isso não é do curso original, né, porque foi até o último curso do Rubem, né, teve outras turmas, e com ele, né, e assim, e eu acho que isso vai ser um trabalho magnífico para trabalhar a ancestralidade da pessoa ou do mago, e também da, das vidas passadas. Tudo de uma forma meio que misturada e contínua, de forma equilibrada. E isso vai estar alinhado ao mistério das 7 árvores sagradas e ao mistério da árvore temporal. Não, eu acho que é assim, é um salto para para o mago entender esse processo, porque ele vai ficar surpreso tanto quanto eu. Isso veio estudo, questões de aluno, de necessidades, e isso foi elaborado e muito interessante. Funciona assim absurdamente. Eu fiquei besta de tanto que é. E isso a gente vai passar no mistério das 7 árvores sagradas, aí quando a gente falar sobre a magia da árvore do tempo, né? Que é uma Ótimo. coisa maravilhosa de trabalhar, Tempo e da né? morte, né? Tô doido que chega. Aqui, A Paulo. E sem contar que, assim, só para mais um spoiler, né? Hum, Sem falar o que é, né? A, você sabe que a magia divina tem poucos recursos, entre aspas, para práticas de proteção, né? Então, só alguns graus que tem alguma ferramenta ou outra. Em ervas tem um, em cruzes tem outro, e etc, etc. São poucos, né? Que ela trabalha especificamente com o processo de proteção. E na curso de árvores tem uma das ferramentas fantásticas de proteção,
proteção. Tanto para o comércio, para quem tem, como para casa, vamos chamar. E existe que é uma exceção dos procedimentos normais que são feitos dentro da magia divina. Então, mais um spoiler aí da magia das 7 árvores sagradas, que começa amanhã. Né? Amanhã. Às 9 horas você está aqui. Às Deus 9 quiser. horas está aqui. E outra coisa, fala com o pessoal que quiser vir assistir a primeira aula, porque como vai ter a primeira aula, né? Então, Mago do Fogo, claro. Desde que o mago seja mago do fogo, com certificado, tá? Os Sim. alunos que já são mais alunos, eles não precisam apresentar, porque eu tenho eles escaneados, mas os alunos novos têm que apresentar, tá? Eu convido eles, eu, Simone, Michel, né, dos Sete Magos, convida para assistir a primeira aula da magia das 7 árvores sagradas e dos 7 fatores sagrados, para experimentar, para ver e para conhecer o trabalho, conhecer o mistério. A primeira aula é uma aula dupla, logicamente, não é uma palestra, então já é uma aula que tem conhecimento, tem introdução, tem tudo, e aí quem, de repente, se a pessoa se interessa, se tem um chamado, que é poucos que não têm esse chamado, porque a magia divina é tão maravilhosa, né? Possam fazer, queiram dar continuidade aí em fazer o curso, porque realmente são mistérios muito fantásticos, profundos, poderosíssimos contra a negatividade, poderosíssimos com relação à abertura de caminho, poderosíssimos com relação à saúde, tá? Tanto nas árvores como nos fatores, tem procedimentos específicos para cura, tá? Assim como para prosperidade, assim para coisas de câncer, doenças mais complexas, né? E também, óbvio, o nosso arroz com feijão, que é a prosperidade, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Abertura de caminho, tudo isso é brutal o trabalho que os fatores fazem, tá? Porque realmente ele realinha você, realinha o seu campo, realinha o seu caminho. Então, não perca amanhã, né? A partir das 9 horas da manhã, né, nos Sete Magos, início, mistério das 7 árvores sagradas, mistério dos 7 fatores sagrados. Aproveita e venha, você, Mago do Fogo, aproveita essa oportunidade, venha para os 7 Magos. Ó, fiz o meu agora, hein? Deixa eu andar, isso aí. Danada, hein? Aqui, ó, Paulo, outra coisa que eu queria até falar com você, que o mistério, esses mistérios que a gente vai abrindo, vão acessando portas que aqui em Minas, em BH, praticamente BH, não tem. Então, por exemplo, são mistérios novos, vindo de São Paulo, com nova perspectiva, abrindo portas que aqui não tem ainda. Então, quer dizer, são mistérios que a gente não ouve falar muito aqui em Minas e que está chegando com novidade, com coisas novas, energias novas, para transmutar essa energia mesmo que está aqui, para poder transmutar a nossa energia, para nos dar o benefício da magia divina. Porque eu sei que a magia divina, cada magia, ela abre uma porta diferente. Sim, é verdade. Assim, os novos, né, na verdade, que não tem na região, né, aí em BH, que fica, como você falou sempre, faltam muitos graus. Então, até o colégio, né, com autorização do colégio, né, que isso que é importante dizer, todo esse projeto que vocês, os Sete Magos, aí, foram inovadores e trouxeram para justamente trazer esses graus que não são conhecidos por vocês aí, e que foi que o Rubens deu, né? Para fazer, para levar, para aprender, para conhecer, né? Para expandir, né? A magia divina num lugar tão maravilhoso que é Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Que é tão assim um pouco tão acolhedor, tão positivo, né? Mas e isso é o que é o mais importante. E essa questão de vocês fazerem esse projeto inovador é muito importante, porque beneficia muitas pessoas. Não só as pessoas, os magos, na hora que estão fazendo o curso,
mas todas as pessoas que esses magos atendem, parentes, Sim. amigos, familiares, pessoas que eles atendem em seus espaços, como a gente estava falando de terapeutas, né, ou espaços esotéricos, eles são beneficiados, né? Sim. E porque eles começam a praticar esses mistérios, eu tenho assim, aí mesmo no PH, várias pessoas falam, nossa, eu comecei, hoje eu só uso elementais, eu só uso, eu adorei gênios, nossa, eu uso cruzes quase todo dia, sabe? E são coisas, são graus que vocês não tinham acesso, infelizmente, né? No passado, estava o X ou Y questão, estavam inacessíveis à grande maioria, à grande possibilidade. Então, vocês que são de Belo Horizonte, grande Belo Horizonte, aproveitem amanhã, teremos aí a primeira aula, estão todos convidados, né? E aí, se vocês gostarem, que com certeza a gente se apaixona pela magia divina, e esses 2 graus não será exceção, aí teremos a nossa primeira aula, e aí na sequência disso, aí no mês seguinte, serão 8 encontros, né? Aproximadamente quinzenais, tem todo um cronograma aí, né? Mas serão aproximadamente quinzenais. Né? E vem gente de outros estados, né? Vem gente do Espírito Santo, vem gente de Goiânia, vem gente do interior de Minas, porque eles buscam mais conhecimento. E isso é muito importante a gente aprender. Veja, eu aprendi, eu estudo até hoje, né? A magia divina, eu me aprofundo na magia divina, porque a gente não pode parar de estudar. Para mim o fogo é suficiente, para alguns até pode ser, mas quando você entra numa erva, duas ervas, sua mente amplia, o seu poder de realização amplia. Né? E quando você vai ganhando graus, você fica ainda mais sábio e vai mais, como eu digo para os meus alunos, mais maduro em termos de magia divina. Você acaba entendendo melhor. Né? Teve um caso de um aluno meu que ele me comentou isso, acho que foi semana passada. Né? Ele falou o seguinte, nossa, ele tem 3 graus de magia, fogo, pedras e está fazendo cruzes agora. Ele comentou o seguinte, poxa, quando eu terminei o curso de magia do fogo, eu fiz uma ordem mágica, uau, avião, monstro, como o pessoal fala, né? Fantástica, perfeita. E aí ele estava agora em cruz, aí fez o curso de ervas, de pedras, perdão, está fazendo o curso de cruz. Aí ele pegou essa mesma ordem que ele achou avião e falou, nossa, é tão fraquinha a minha ordem, vou melhorá-la. Então, assim, porque vai abrindo conhecimento, vai abrindo recursos, conhecimento. Então, a magia divina ela faz você, mesmo na hora que você atua lá com o fogo, que é o primeiro grau, o mago melhor. Verdade. Eu falo que eu tenho alunos aí que tem ordem mágica de 9 folhas. Sim, mas é por aí mesmo, tem que ser, e não pode parar. Tem que ser Ô, por Paulo, aí. então, a gente vai agora encerrar, que já vai dar 1 hora antes que cai. E aí eu deixar o agradecimento, 7 magos, eu e o Michel vai aparecer aqui daqui a pouco, para poder dar um tchauzinho para vocês. E aí ele vai. Sim. Eu quero agradecer muito a parceria, tá? E a sua disponibilidade, você está trazendo isso aí para a gente. O intuito de trazer a magia divina acima de tudo, né? De um jeito correto. E aí, ó, chegou aí. E aí ele vai, né? A gente vai se dividindo agora, você dá uma descansada, para você vir amanhã, que amanhã a gente também tem que acordar cedo para te buscar. Mas eu acordo bem antes. Você mora bem longe. Bem longe. São Paulo é bem longinho. Mas com prazer e com amor no coração, a gente vai, porque a turma daí é muito legal, o pessoal é muito bom, e assim, mas eu agradeço também a parceria de vocês, a disponibilidade de vocês, o esforço de vocês, para que a gente possa levar essa magia, porque assim, não adianta eu estar disponível se vocês não estão com a disponibilidade de vocês, e essa junção faz com que esse projeto, que é levar magia divina e todos os graus da magia para Belo Horizonte, aconteça. E é isso que a gente está fazendo. Né? Amém. Eu agradeço muito. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Tchau. Estou esperando vocês amanhã, lá, a partir das 9 horas no Sete Magos.
Obrigado, Sim, se Michel. Deus Obrigado, quiser. Simone. Esperamos você aqui também. Deus, a todos. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Tchau, tchau.